Capítulo 3 da família imperial e sua dotação. Artigo 105. O herdeiro presuntivo do império terá o título de príncipe imperial e o seu primogênito o de príncipe do Grão-Pará. Todos os mais terão os de príncipes. O tratamento do herdeiro presuntivo será o de Alteza Imperial, e o mesmo será o do príncipe do Grão-Pará. Os outros príncipes terão o tratamento de Alteza. Artigo 106. O herdeiro presuntivo, em completando 14 anos de idade, prestará nas mãos do presidente do Senado, reunidas as duas câmaras, o seguinte juramento: juro manter a religião católica apostólica romana, observar a Constituição Política da Nação Brasileira e ser obediente às leis e ao imperador. Artigo 107. A Assembleia Geral, logo que o imperador suceder no império, lhe assinará, e à imperatriz sua augusta esposa, uma dotação correspondente ao decoro de sua alta dignidade. Artigo 108. A dotação assinada ao presente imperador e à sua augusta esposa deverá ser aumentada, visto que as circunstâncias atuais não permitem que se fixe desde já uma soma adequada ao decoro de suas augustas pessoas e dignidade da nação. Artigo 109. A Assembleia assinará também alimentos ao príncipe imperial e aos demais príncipes desde que nascerem. Os alimentos dados aos príncipes cessarão somente quando eles saírem para fora do império. Artigo 110. Os mestres dos príncipes serão da escolha e nomeação do imperador, e a Assembleia lhes designará os ordenados, que deverão ser pagos pelo Tesouro Nacional. Artigo 111. Na primeira sessão de cada legislatura, a Câmara dos Deputados exigirá dos mestres uma conta do estado do adiantamento dos seus augustos discípulos. Artigo 112. Quando as princesas houverem de casar, a Assembleia lhes assinará o seu dote e com a entrega deles cessarão os alimentos. Artigo 113. Aos príncipes que se casarem e forem residir fora do império, se entregará por uma vez somente uma quantia determinada pela Assembleia, com o que cessarão os alimentos que percebiam. Artigo 114. A dotação, alimentos e dotes de que falam os artigos antecedentes serão pagos pelo Tesouro Público, entregues a um mordomo, nomeado pelo imperador, com quem se poderão tratar as ações ativas e passivas concernentes aos interesses da Casa Imperial. Artigo 115. Os palácios e terrenos nacionais possuídos atualmente pelo senhor Dom Pedro I, ficarão sempre pertencendo a seus sucessores, e a nação cuidará nas aquisições e construções que julgar convenientes para a decência e recreio do imperador e sua família. Capítulo 4 da sucessão do império. Artigo 116. O senhor Dom Pedro I, por unânime aclamação dos povos,
atual imperador constitucional e defensor perpétuo, imperará sempre no Brasil. Artigo 117. Sua descendência legítima sucederá no trono, segundo a ordem regular de primogenitura e representação, preferindo sempre a linha anterior às posteriores. Na mesma linha, o grau mais próximo ao mais remoto. No mesmo grau, o sexo masculino ao feminino. No mesmo sexo, a pessoa mais velha à mais moça. Artigo 118. Extintas as linhas dos descendentes legítimos do senhor Dom Pedro I, ainda em vida do último descendente e durante o seu império, escolherá a Assembleia Geral a nova dinastia. Artigo 119. Nenhum estrangeiro poderá suceder na coroa do Império do Brasil. Artigo 120. O casamento da princesa herdeira presuntiva da coroa será feito a aprazimento do imperador. Não existindo imperador ao tempo em que se tratar deste consórcio, não poderá ele efetuar-se sem aprovação da Assembleia Geral. Seu marido não terá parte no governo e somente se chamará imperador depois que tiver da imperatriz filho ou filha. Capítulo 5. Da regência na minoridade ou impedimento do imperador. Artigo 121. O imperador é menor até a idade de 18 anos completos. Artigo 122. Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior de 25 anos. Artigo 123. Se o imperador não tiver parente algum que reúna essas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Artigo 124. Enquanto esta regência se não eleger, governará o império uma regência provisional, composta dos ministros de Estado do Império e da Justiça, e dos 2 conselheiros de Estado mais antigos em exercício, presidida pela imperatriz viúva e, na sua falta, pelo mais antigo conselheiro de Estado. Artigo 125. No caso de falecer a imperatriz imperante, será esta regência presidida por seu marido. Artigo 126. Se o imperador, por causa física ou moral, evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das câmaras da Assembleia, se impossibilitar para governar, em seu lugar governará como regente o príncipe imperial, se for maior de 18 anos. Artigo 127. Tanto o regente como a regência prestará o juramento mencionado no artigo 103, acrescentando a cláusula de fidelidade ao imperador e de lhe entregar o governo logo que ele chegue à maioridade ou cessar o seu impedimento. Artigo 128. Os atos da regência e do regente serão expedidos em nome do imperador pela fórmula seguinte: manda a regência em nome do imperador,
Manda o príncipe imperial regente em nome do imperador. Artigo 129. Nem a regência, nem o regente serão responsáveis. Artigo 130. Durante a menoridade do sucessor da coroa, será seu tutor quem seu pai lhe tiver nomeado em testamento. Na falta deste, a imperatriz-mãe, enquanto não tornar a casar. Faltando esta, a Assembleia Geral nomeará tutor, contanto que nunca poderá ser tutor de imperador menor aquele a quem possa tocar a sucessão da coroa na sua falta.